Tá assim, gente, olha, o Pílio tava lembrando hoje, a gente tava conversando antes, a gente se conhece há muito mais de 30 anos, né? 90 e pouquinho, 1900 e bolinha, 90 e pouco. No final da década de 80. Eita. Era do colégio. Era. A década de 90 foi a época da escola técnica. É mesmo, verdade, menino, faz tempo do que eu imaginei. Ela não tinha essa mancha branca, não. Tinha não. Usava uns óculos fundo de garrafa. Não sei se tu lembra. Fiz turismo. Aí na época do turismo já tava melhor, já tava de lente de contato. Mas coisa boa, Pílio. Aí tu tinha teve o cabelão, né? Não tá muito por fora, não. Nem que eu conheci tem um bocado de tempo também. Não, e foi uma surpresa quando o Franklin disse que te conhecia. Eu disse, tu conhece o Pílio da onde? Isso na época que eu conheci o Franklin, né? Aí ele falou e eu fiquei, menino, olha aí as coisas. E quando eu dizia assim, eu estudei com o Pílio, o pessoal ficava estranhando, porque eu não sou guitarrista. Aí o pessoal ficava, ela estudou como? Era. E aí dá até explicar pro pessoal entender, mas muita gente ficou assim, sem entender. Como que ela não é guitarrista? Como é que... Exato. E aí, Franklin, como é que tá? Ele tava todo emocionado porque você vinha hoje. Todo me tremendo, todo me tremendo. Eu tava denunciando o Franklin aqui do lado, antes de aparecer, né? Não, o Franklin, ele sempre, assim, fala muito bem de ti, que você foi um dos maiores incentivadores dele para ele continuar, viu? No dia que ele fala muito isso, ele se emociona várias vezes contando essa história, que no dia que ele pensou em desistir de tudo, do nada você fez uns elogios para ele e tudo, e deu força para ele continuar, e aí pronto, ele tá até hoje. Tem um momento de emoção aqui do podcast. Meu Deus, E Pílio, assim, eu lembro de ti na época da escola, tu tinha uma banda, eu lembro que uma vez eu fui escondida assistir a banda, porque não podia, assim, sair além da escola, né? Ixi, a mamãe não pode assistir não. Dessa época, né? Aí era um dia, acho que era um dia de sábado, eu fui pra aula e da aula a gente foi lá assistir vocês tocando, acho que era ali pela Serrinha. Vixe, Carol, peraí, tu tá lembrando de coisas de muito tempo atrás, a minha memória não chega tão longe assim. Mas eu me lembro que naquela época foi exatamente a época que eu iniciei com a música. Ah, foi? Na realidade, então, assim, oficialmente, né? Eu comecei antes em casa, eu tinha um vizinho que tocava, e aí eu comprei um violão e eu não sabia tocar, comprei um violão e ele sabia tocar e não tinha um violão. Nessa época eu levava o violão pra ele tocar e aprendia olhando, eu ficava vendo ele tocar, aí eu decorava como ele botava as mãos e em casa eu ficava tentando. Mas na época da escola eu comecei a estudar mesmo, fui do grupo de violões lá e a música começou lá. Tanto que o meu primeiro show foi lá, no intervalo, naquela escadariazinha da biblioteca. Da biblioteca. Eu toquei também na caixa d'água, um outro evento na caixa d'água em cima ali perto da piscina. Perto da piscina. Mas o primeiro show, eu me lembro que eu tava tão nervoso, mas tão nervoso, as pernas tremiam tanto que eu pensei assim, se eu dobrar a perna eu caio. Eita. Eu tinha que tocar com as pernas bem retinhas. E eu me lembro que foi épico esse momento, porque minha mãe foi, né? Foi minha mãe, lá estava minha mãe na escada. E tem uma figura do metal, do cenário metal, não sei se vocês lembram dele, Jerônimo, sim. Jerônimo. Ele pegou ali, tinha um lanche na hora do intervalo, não era? Enfim, ele pegou uma macarronada daquela, não sei se era macarronada, era uma feijoada, um negócio daquele, jogou pra cima. Aí eu sei que a comida foi em cima da minha mãe. Velho, não acredito nisso. Batizada logo no primeiro show, é isso aí, Rock. Eita, e ela não ficou assim, sai de perto. Não, ela entendeu que ali, né, o ambiente era propício para aquela situação. Enfim, mas foi uma época muito bacana e foi ali realmente onde eu tive o maior incentivo com a música. Ali onde eu, na realidade, me decidi pela música, né? Porque eu me lembro que quando eu terminei a escola técnica, eu fiz eletrotécnica, não era que não tem nada a ver, exatas. E quando eu terminei, eu fiz vestibular na época, foi em 96, eu acho. Só tinha o Unifor, o S e o UFC. O Unifor só era para rico, então só tinha o UFC e o S, uma opção. Eu lembro que na época eu fiz engenharia, prestei vestibular para engenharia elétrica na UFC e música na US. E passei ambas. Só que não podia ficar nas duas, eu tinha que optar por uma. Aí eu fui para onde o coração chamou, né?
A música. Ironia do destino, no mesmo período, minha irmã tava passando em medicina. Aí, ó, um músico e uma médica. Eita! Eu quero música. Meu pai esperando que a engenharia fosse vingar. E eu disse, não é o que tá no coração. Graças a Deus eu tive esse apoio, eu tive essa aceitação da minha escolha, né? E eu me lembro só que ele disse assim, ó, seja bom. E se você for um mau profissional, você vai passar fome. Então, e aí tive de uma certa maneira um apoio, né? Não incentivo. Incentivo é diferente, né? Quando você ganha, enfim, é estimulado para aquilo. Mas eu tive apoio quando eu decidi, graças a Deus tive o apoio dos meus pais. Ai, coisa boa, viu? Nessa época, viu? Na nossa época. Mas que coisa boa, Pílio. Eu fico feliz, assim, de ver a família dando apoio, porque muitas vezes a gente não vê esse apoio acontecendo, né? E você seguiu o seu coração, porque passou ali engenharia e música, e foi pela música, e tá até hoje nela. E eu me lembro que durante todo esse meu período dando aula de guitarra, eu já vivenciei várias situações em que eu tava lá, o filho e a mãe, o filho vinha atrás da aula, a mãe vinha acompanhando para poder entender como funcionava o pagamento e tal. E eu percebia várias vezes um movimento de desincentivo. Às vezes a mãe vinha, meu filho, mas isso assim, usava argumentos durante para mostrar que tipo não valia a pena investir naquilo, que, enfim, infelizmente essa falta de investimento, essa questão cultural, a gente sabe que é profunda, se a gente for abrir essa pauta aqui, a gente não volta. Verdade. Mas eu presenciei bastante, mas também presenciei muitos filhos indo lá com a mãe levando, buscando, incentivando, comprando bons instrumentos. Então, é muito bacana quando você tem oportunidade, ou mesmo não tendo, você é capaz de lutar diante da situação que se apresenta a você, né? Enfim. Aí a música, fez a faculdade de música. Na época, como era para conseguir os instrumentos? Vixe, a minha primeira guitarra eu comprei em Cruzeiro. Na época do Cruzeiro. Eu comprei em Cruzeiro. Eu me lembro que na época, como eu tenho 2 irmãs, e a gente vem de uma família classe média, então para dar um presente para um, tinha que dar um presente igual para todos. Então, como a guitarra era um presente caro, eu não podia ganhar a guitarra. Mas eu tinha uma bicicleta. Aí eu propus vender a bicicleta, juntar o dia da bicicleta. Mais um valor que fosse equivalente a um presente que minhas irmãs pudessem ganhar. E meu pai comprou uma guitarra. Eu vendi, eu me lembro dos valores. Eita. Eu vendi minha bicicleta por 7.000 cruzeiros e comprei a guitarra Genin Proline. Vermelha. Por 9.000 cruzeiros. Eita. Ainda tem ela ou não? Não, eu passei a fase do apego às guitarras. Já pulei. Eu vejo assim. Falei de apego à guitarra, eu olhei pro Frank. Ele tem algumas e. Não, a gente conversou um tempo no WhatsApp, metade da conversa era ele mandando as fotos da regulagem que ele tava fazendo na guitarra. Ele lambendo a guitarra, olha aqui, ajeitei isso, ajeitei. Ele tem. Ele gosta, e o é que assim, quando a gente começou a namorar, eu ficava, essas guitarras velhas, vende elas, comprou umas novas, e ele não deixa. Né? Não, ela é cansada, né? Uma vez foi engraçado, mas eu trouxe uma guitarra da década de 90, mano, uma Squire Infinity e tal, e ela já toda bem, assim, bem surrada mesmo da idade, né? Aí eu, olha aqui, mano, olha assim, e tu trocou tu trocou aquela nessa daí. Aí mas é ótimo, ele é ótimo. O valor que está me dando é estética, né? Aí eu disse assim, mas ela era branca, ele piorou! Ela tá amarela, de velha. E teve uma que ele trocou que ficava, aquela era tão bonita, tu trocou por uma tão feia. Né? E a feia mais cara, viu? Olha ali, Carol, eu tenho que dizer, marido esconde que gasta com guitarra, né? Ele disse assim, não, amor, foi tanto, ele foi o dobro. Não, eu conto. Mas teve uma vez na pandemia que eu tava passando mal, foi muito engraçado isso. Aí eu fui e disse assim, Flor, vamos ser bem sinceros aqui, se eu passar, se eu morrer, a azul é tanto,
A preta é tanto, a verde é tanto. Para de falar essas coisas! Vai agora ao campo! Eu pensando que ele dizia assim, ó, se eu morrer, você vai coisa verde é do Pilho, aquela do Eric. Eu pensei que ele fosse de partilhar, né? Ele dando os preços pra poder não vender pelo preço menor. Eu não acredito em ninguém, as guitarras é tudo cara. Essa feinha aqui, ó, não vale nada, viu, cara? Acho que 200 conto eu levo. Não, aí eu fui começar a conhecer alguma coisa assim, de ver, porque tem o valor sentimental, tem a questão da madeira, aí tem toda essa parte que vocês conhecem melhor que ninguém. E aí ele foi começando a me explicar isso para poder eu ter uma ideia dessas coisas, né? Entrou no universo. O universo tá nos muito bem. Não, mas Aprenda bem. Às vezes eu até incentivo quando dá, eu digo, não, se tá dando, então compre. Até incentivo ele a comprar. Uma santa, meu Deus. Então compre. Então compra. Então compre. Não, mas tem uma vez que ele veio falar comigo. Todos vocês viram, viu? Tem uma vez que ele falou comigo, eu disse assim, não, mas tu já tem tantas. Dá pra esperar não, porque já tem tantas. Será que essa é importante ter agora? É o momento certo. Aí ele pensou, coração de guitarra já é que coração de mãe, né? Você cabe mais um. É verdade. Não, mas é melhor a verde com os detalhes marcantes com a vermelha. Com a guitarra é a mesma coisa. É sobre isto, né? É sobre isto. Você entendeu. Vocês são vários tipos de guitarra. Outro dia ele estava me explicando, mas não eu tenho uma dificuldade para aprender essas coisas, né? Porque ele foi me explicar o tipo de cada uma e tal. Aí outro dia eu vi um vídeo que era o cara explicando sobre as guitarras. Essa faz pom 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 pom, essa faz né? Aí ele foi fazendo os sons, né, de cada uma. Eu digo, olha aí é pra te explicar desse jeito. Bem didático, né? Bem didático. Felipe Baiman, beijo, Felipe. Tu já tinha. Aí o Felipe Baiman, tu já tinha dito que a Les Paul era minha, Major. Fiquei triste agora. Eu vou querer uma nessa aí, viu? Eu não vou morrer mais não, mano. Eu não vou morrer mais não. Rafael Lopes, é o Alfalfa? É o Alfalfa. Veja, Alfalfa, ele botou, dê uns conselhos pro Papelione passar pra frente uma das guitarras pra investirmos em criação de codornas, filho. Eu compro a preço de banana. Olha aí. Eu tô recebendo a preço de codorna. Dá certo. Vou fazer esse negócio. Mas eu conto lá as histórias que eu faço, os jogos que eu faço, aí assim, ei, mas se não for na garapa, tu não faz. Se não for na garapa, eu não faço. Não dá certo não, né? O Wesley tá aqui com a gente, botou nosso mestre. Olha, ele tem uma guitarra aí na herança aí no jogo, ele e Felipe hoje. Já tem uns 3 herdeiros aqui. Eita! Tu brincou, tu se complicou, viu? Amarrei a herança. Ainda tava gravado, né? Não é? Testemunhas. Você pode, inclusive, antes de morrer, comprar mais. A flor deixou. E